Essa pergunta me foi feita pessoalmente, né? De uma forma mais elaborada. Por que, se o Espiritismo é um segmento cristão, também segue o Cristo, os ensinamentos de Jesus, por que o espírita não se batiza quando se torna espírita, já que nas outras tradições cristãs, nas religiões, é o que acontece? Bom, primeiro, o batismo de Jesus foi mais um ato de humildade, né? Porque ele foi ver o João Batista, que tem-se como arauto, né? Que veio primeiro que ele, vamos dizer, para preparar os caminhos, né? Para a chegada de Jesus. E João Batista criou seguidores no deserto e tudo mais, e ele os batizava no sentido de purificação, de começar uma nova vida, né? Até o nascer de novo, no sentido metafórico, né? E aí ele batizava, era uma representação de acordo com costumes da época. Então Jesus, quando vai ver o João Batista, ele se deixa batizar por humildade. Só isso, para dizer assim, que diante de Deus somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém, inclusive eu, né? O próprio Cristo, né? Foi exemplificar isso. Então, essa é a simbologia da humildade, né? Nessa cena aí. Mas se você vê, o Jesus precisava se batizar para ser o Cristo, para ser quem ele foi, para ser o Messias? Não tem sentido, né? Ele não tinha necessidade. Ainda que o batismo tivesse um valor real, espiritual, Jesus não precisaria disso. E nenhum apóstolo, nenhum discípulo que o seguiu, né? Da história do apostolado, nenhum se batizou, até onde eu sei. Né? Então o batismo é mais uma prática religiosa, dogmática, né? É uma coisa que o Espiritismo não abraça, né? Apesar de ter a palavra dogma, muitas vezes a pessoa tem a palavra dogma no Evangelho segundo o Espiritismo, ao dogma novo da reencarnação. Na verdade, gente, está se usando aí como uma figura de linguagem, né? Dizendo que a reencarnação é uma realidade inquestionável, né? Que não podemos ser espíritas sem acreditar na reencarnação, porque não teria sentido. Então a palavra dogma aí é uma figura de linguagem, mas o espiritismo realmente não tem dogmas religiosos. Nós somos espíritas quando decidimos ser, quando procuramos conhecer, estudar os seus princípios e vivenciá-los na nossa vida comum. A gente nem precisa frequentar instituição espírita nenhuma, centro espírita nenhum. Tem espírita que não frequenta centro espírita e que no seu dia a dia vivencia muito bem os princípios da doutrina, né? E o centro espírita não é um templo de adoração exterior, né? Até tem essa questão da oração, a questão da prece, né? Claro, né? Porque é o que nos conecta com a divindade, com Deus, com os espíritos benfeitores, né? Mas acima de tudo, o centro espírita é uma oficina de estudo e de trabalho baseados nos princípios espíritas. É o estudo do espiritismo mais o trabalho com a vivência espírita, de acordo com os princípios espíritas. Pelo menos deveria ser, em alguns centros que não sejam, né? Deveria ser. Mas, na verdade, a gente não precisa de uma licença para frequentar uma instituição espírita, né? Não tem que ter nenhum diretor do centro, ou um Chico Xavier, um Divaldo Franco, nos batizar e dizer: agora você está autorizado a ser espírita, agora você está autorizado a frequentar a nossa instituição. Não existe isso, né? Porque o batismo é isso. Você é batizado para se converter e ser autorizado por uma autoridade, né? Um padre, um pastor, o que quer que seja, a seguir aquela religião. O espiritismo não tem isso, né? O espiritismo é um conhecimento acima de tudo. Acima de tudo é um conhecimento, o aspecto científico, o aspecto filosófico, o aspecto religioso do espiritismo, são partes que compõem esse conhecimento. A religião espírita é uma religião interna, é religião do coração, não é de culto exterior, né? Como Emmanuel diz no livro Consolador, que ele divide os 3 aspectos do espiritismo e nos demonstra que a religião é uma coisa interna, é do coração. Allan Kardec diz que o espiritismo é a chave que une a ciência à religião, né? É a chave que une as duas coisas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E também o Espiritismo, acima de tudo, né, que é o mais importante, acima da questão da fenomenologia e tudo, é as suas consequências morais, que Kardec também destaca na codificação, né, que é uma doutrina, né, científica, filosófica, com consequências morais, né, porque nos convida à reforma íntima, porque mostra a nossa realidade espiritual, a nossa destinação, a nossa herança das experiências reencarnatórias passadas
e que a gente precisa se reformar através das virtudes, né, da indulgência, da caridade, do perdão, de toda essa questão que não é simplesmente princípios religiosos impostos, são uma realidade demonstrada pela experiência no estudo da doutrina espírita, ok? Então, se há algum batismo dentro do espiritismo, é um batismo que nós mesmos fazemos com a gente no momento que a gente resolve abraçar a doutrina e vivenciar os seus princípios, ok? Mas questão dogmática, não. Temos nada contra quem segue religião, quem se batiza, nada disso. Cada um com a sua experiência, com o seu livre-arbítrio e seguindo o caminho que mais for melhor, né? Que mais apraz para cada um, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus.